vai continuar sobre a capoeira, os estilos de capoeira e as suas características. Sabemos que a capoeira é considerada uma luta criada no Brasil por africanos e a sua prática é acompanhada de música que dita o ritmo do corpo. Em 2014, a roda de capoeira foi reconhecida como patrimônio imaterial e cultural da humanidade. Os jogos de capoeira ocorrem em uma roda formada pelos instrumentos e os capoeiras, a qual tem o começo e fim demarcados, porém sem duração determinada. Na ladainha, os capoeiras se agacham ao pé do berimbau, que é um instrumento, e os corpos iniciam uma conversa, um jogo de perguntas, respostas e decifração de códigos. Então, eu vou deixar aqui uma breve explanação mais sobre as fases e os estilos de capoeira em um vídeo, E em seguida vocês vão produzir um texto a respeito do conhecimento de vocês sobre a capoeira, baseado no vídeo e alguns conhecimentos que vocês têm, ok? Fala galera, quanto tempo, hein? A gente estava aí num período de avaliação, mas agora tá voltando com tudo nos vídeos aí. Vamos começar com capoeira, pegar um pouquinho aí da essência, do surgimento dela. Os dois principais estilos da capoeira, a gente vai estudar algumas características deles e a graduação, as cordas, enfim, vamos estudar um pouquinho da capoeira, tá? Se não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para poder receber notificação e se gostar do vídeo, no final, não esquece de dar o joinha. Capoeira, estilos e fases. Uma das expressões mais conhecidas da cultura brasileira, a capoeira é uma mistura de luta, jogo e dança. Capoeiras eram áreas semidesmatadas onde os escravos treinavam seus golpes e provavelmente veio daí o nome da luta. Seus golpes quase acrobáticos e com aspecto de dança muito contribuíram para enganar os senhores de engenho, que permitiam a prática julgando-a como uma brincadeira dos escravos. A dança, por sua vez, representada pela ginga, servia para disfarçar a luta, dando-lhe um caráter lúdico e inofensivo. A capoeira serviu por muitos anos como instrumento de luta dos escravos. As rodas de capoeira são ritmadas pelos toques dos instrumentos e pelas palmas dos capoeiristas. O berimbau, que servia para dar ritmo ao jogo, também servia para anunciar a chegada de um feitor, ou seja, a hora de transformar a luta em dança. Com a abolição da escravidão no ano de 1888, ex-escravos começam a se deslocar para os centros urbanos das grandes cidades e começam a fazer uso da capoeira em confusões de comícios eleitorais, guerras de gangues, maltas e usam a capoeira até para assaltarem devido ao desemprego que assolava os negros com a chegada dos imigrantes europeus ao Brasil para trabalharem nas lavouras no lugar dos escravos. No ano de 1890, a capoeiragem passa a ser proibida em todo o território nacional, sendo praticada escondida. A capoeira começa a se espalhar pelo Brasil na década de 1960, quando é tirada da marginalidade e passa a ser praticada em academias, com a formação da luta regional baiana, capoeira regional criada pelo mestre Bimba. Nessa época, quem não adere à invenção do mestre Bimba passa a praticar a capoeira folclórica, nome que antecede o nome capoeira Angola. Hoje em dia, o jogo de capoeira não possui mais características violentas, perdeu seu objetivo principal do tempo da escravidão, que era a luta pela liberdade. Numa roda de capoeira, um jogador não tem como finalidade acertar, ferir, lesionar ou matar o outro jogador. O jogo de capoeira não passa de uma representação, um simbolismo esportivo. Na realidade, eles, os capoeiristas, são companheiros que querem brincar de capoeira, recrear. Eles se cumprimentam toda vez que entram ou saem de uma roda, como sinal de respeito pelo companheiro. Fazem uma reverência também ao berimbau, pedindo e agradecendo proteção aos céus. Durante a roda, que é comandada por instrumentos como o berimbau, o pandeiro e o atabaque, são entoadas cantigas que têm seu refrão repetido por todos os participantes da roda. Quem define as músicas e dita a velocidade do jogo é o tocador de berimbau.
Estilos. Existem diferentes estilos de capoeira, cada um tem a sua particularidade, se distingue por variações sutis, às vezes simplesmente pela maneira de se tocar o berimbau. Estudaremos apenas os dois mais conhecidos e importantes, que são capoeira Angola e capoeira regional. Entretanto, é importante tomar conhecimento de um terceiro estilo chamado capoeira contemporânea, que surgiu mais ou menos na década de 70 e que é um estilo que basicamente mistura os estilos Angola e regional. Capoeira Angola é o estilo tradicional da capoeira denominado anteriormente por capoeira folclórica e praticado nos terreiros das senzalas. Como os feitores e capitães do mato não sabiam se a capoeira era uma dança ou uma luta, os escravos treinavam muito. As características principais do jogo de capoeira Angola é o jogo mais rasteiro, um jogo onde você estuda o seu adversário. Os movimentos também são mais lentos, porém não menos eficientes. Um jogo que exige mais força dos jogadores, pois são movimentos que necessitam equilíbrio. Na roda de angoleiros, antes do jogo começar, sempre se canta uma ladainha, música que geralmente conta uma história. A bateria desse estilo de jogo geralmente é formada de 3 berimbaus, gunga ou berra-boi, médio e viola, pandeiro, agogô, atabaque e alguns mais antigos usam também o reco-reco. Capoeira regional. Esse estilo foi criado por Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba. Quando ele percebeu que a capoeira Angola estava perdendo seu valor enquanto luta, juntou os movimentos da capoeira Angola e do batuque, luta do Nordeste brasileiro já extinta. Nesse tempo, a capoeira era marginalizada no Brasil e, por isso, proibida. Então, na sua criação, a capoeira regional era chamada de luta regional baiana. Nesse estilo, os capoeiristas jogam mais em pé num jogo mais rápido. Mestre Bimba criou o primeiro método didático de ensino, instituiu o uniforme branco e o sistema de graduação, que na época eram com lenços coloridos, mais tarde passou a ser através de cordas, cordões e cordéis. Graduação e batizado. Nos tempos modernos, os capoeiras são graduados de acordo com seus conhecimentos e com o tempo de prática na capoeira. Cada graduação é representada por uma cor na corda, que é amarrada na calça do capoeirista. Cada grupo designa um conjunto de cores que irá representar as graduações. Os indivíduos entram para as aulas de capoeira e em seguida começam o treinamento. Nesse período inicial, eles são chamados de pagãos, ou seja, eles não foram ainda batizados. O batizado de capoeira representa o momento em que os indivíduos recebem a sua primeira graduação pelo grupo. Nesse dia, eles deixam de ser pagãos, pois durante esse evento é costume entre os grupos dar um apelido ao capoeirista. O apelido é uma tradição desde os tempos que a capoeira era considerada uma arte marginal e os capoeiristas eram obrigados a usar codinomes para não serem identificados, mediante isso não serem presos pela polícia. O dia do batizado é um dia de grande importância para os capoeiristas, posto que nesse dia realiza-se uma festa em que os novos capoeiras são apresentados à comunidade capoeirista, jogam com outras pessoas e desfrutam da oportunidade de até conhecerem os mestres mais antigos.